Um bom fim de semana para todos, que Deus lhe abençoe e abençoe toda a sua casa, toda a sua família. Falando em família, nós estamos numa semana importantíssima, uma semana de clamor, uma semana de oração, uma semana de salvação para toda a nossa casa, para toda a nossa família. E para si não será diferente. Porque se tem acontecido conosco, se Deus tem livrado e abençoado a nossa família, Ele fará o mesmo com a sua, se você fizer o que nós temos feito. Acompanhe. Eu chamo Maria de Lourdes e eu não tinha vida. Eu só encontrei vida no dia que eu entrei na Igreja Universal. Eu vim de uma infância muito sofrida. A minha mãe era agredida muito pelo meu pai, porque o meu pai era uma pessoa alcoólatra, bebia muito e punha ela fora de casa. A vida foi muito difícil para ela, porque ela criou 9 filhos, sozinha. Eu não tinha alegria, eu não tinha amigos, não tinha vontade da vida, eu não olhava no espelho, não me olhava no espelho. Até que aos 18 anos eu comecei a namorar meu marido e aos 20 anos eu encontrei o amor da minha vida, o meu primeiro namoro, o meu primeiro namorado, o meu marido, que é hoje, e nós fomos para começar uma vida. Só que quando a gente se juntou para nós vivermos, aconteceu um drama. O que foi? Foi ao fim de 15 dias e ele chega-me a casa bêbado. Chega a casa bêbado e joga-me tudo no chão. Aí eu vi o mesmo situação da minha mãe, me vi no lugar da minha mãe ali. Foi passando, ao fim de um mês de ser esse dia, eu vivia numa casa sozinha, já vivíamos sozinhos, eu vendi tudo que tinha dentro de casa. Entreguei a casa para o senhorio e fui viver para a França. Pensámos ir para a França e fomos da França, onde vivia um irmão do meu marido. E pensámos, vamos para lá e vai ser diferente, ele também está lá em França, porque antigamente ouvia-se, os imigrantes tinham uma vida boa nos outros países e foi isso que nos levou a levar. Aí quando nós chegamos lá, deparamos que ele era uma pessoa alcoólatra. Ao fim do mês, meu marido depois conseguiu lá arranjar uma empresa que lhe dava trabalho, mas ele tinha que vir a Portugal buscar os papéis para voltar. Aí meu marido não voltou mais. Senti a dor do abandono, porque eu escrevia, porque não havia telefone, nessa altura não há como é hoje, eu escrevia para a minha sogra e tudo e não tinha resposta das cartas e não me deixavam ler. Aí depois um casal de lá português é que me ajudou. Voltei, mas como ele era o amor da minha vida, eu já tinha superado tanta coisa, eu voltei a viver com o meu marido. Durante esse tempo todo, nasceu a primeira filha, tivemos 4 filhas, e ele começou a trabalhar e começou sempre a vir localizado para casa. Então, quando nós tivemos outra vez a nossa casa, voltou tudo outra vez. Ele bebia muito, gastava o meu dinheiro na bebida. Na verdade, nós trabalhávamos e éramos pessoas lutadoras, mas não conseguíamos ter nada. E quando ele chegava à casa bêbado, então era um inferno. E ele começou-me a bater, quase todos os dias ele vinha bêbado, me batia. As meninas viam aquela situação, fechavam-se dentro do quarto. Houve uma altura que ele veio perdidinho, chegou na sala de jantar, partiu tudo quanto tinha em cima dos móveis. Cheguei também a pedir comida afiada para nós comermos. Muitas das vezes, coisas que as pessoas não queriam de casa, pessoas amigas, me davam, mobílias, cortinados, roupas. Eu me tornei uma pessoa depois agressiva, porque eu descartava tudo em cima das moças, das meninas. Então eu batia muito nelas, elas não podiam fazer nada, eu era uma mãe muito rígida. E um dia, depois deste sofrimento todo, isto da minha vida ser assim muito complicada, eu procurei uma cartomante para ver se havia alguma coisa que pudesse me ajudar. Ia nas bruxas, ia nos videntes e não mudou nada. Eu lembro-me que um dia eu fui e não consegui ser consultada. E nesse dia eu cheguei na rua, quando eu passo nesse sítio, eu agradeço sempre a Deus. E eu olhei para o céu e disse, meu Deus, se tu existes, meu Deus, o Senhor me abre uma porta, me mostra algo, alguma coisa que eu possa ir até lá me ajudar. E fui para casa. Ao fim de 8 dias, eu vinha em Alvalade com a menina, a mais pequena que tinha 6 anos, vinha do médico com ela, que ela tinha epilepsia,
E quando eu venho atravessar o passeio, ela tira-me, foge-me da minha mão e entra dentro daquela porta. Quando eu fui para ir buscar Telma, eu vi que ela estava dentro da igreja. E quando eu cheguei, eu vi muita gente. Esse dia, para mim, foi um divisor de águas. Eu comecei a viver a partir desse dia. Eu saí de lá com uma paz no meu interior, algo tão gostoso, tão maravilhoso, que eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu fui ensinada e fui orientada que nós devíamos levar as fotografias. Eu levava a fotografia, a pecinha da roupa, a garrafa com água. Eu fui me entregando para Deus e a família toda começou a ir. Ao fim de mês e meio, nós estávamos todos já na igreja. Primeiro começou em mim, eu comecei a ficar uma pessoa mais calma, mais compreensível. Eu lembro-me que nesse trajeto as meninas amachucaram o frigorífico. E elas, quando a mãe vier, eu cheguei a casa, disse, não filha, não importa, depois arranja-se. Já não agi da maneira que eu agia, fui liberta, comecei-me a sentir outra pessoa, mais com vontade de viver, com a vida, com um novo horizonte. E lutei sempre pela minha família. Hoje o meu marido é um homem que não bebe, um homem que não fuma. Hoje nós nos amamos muito, temos 46 anos de casamento, muito amados, muito felizes. Nós somos uma família muito unida, muito compreensiva uns com os outros, não há vícios na minha família, graças a Deus, e hoje eu sou muito feliz. E apesar de tudo isso, eu recebi o bem maior, que foi o batismo com o Espírito Santo. Foi Ele que me fez vencer, foi Ele que me fez ser uma pessoa lutadora, foi Ele que me deu força para lutar e chegar até aqui. Deus transformou toda a minha história. Vemos cada vez mais famílias expostas a um dilúvio de tragédia que causa dor e sofrimento. Diante dos ataques do mal, é essencial o papel de pelo menos o intercessor para atuar em favor de quem está a correr perigo dentro de casa. Quando intercedemos e apresentamos a nossa família a Deus, alcançamos a proteção e salvação para todo o nosso lar. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. Semana da salvação da família. Traga fotografias ou peças de roupa dos seus familiares e, pelo meio da sua intercessão, pela fé, haverá a salvação de toda a sua casa. Neste domingo, às 9h30, no Cenáculo do Espírito Santo no Porto, na Rua Egas Muniz, número 485. No Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, no Cenáculo de Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151 e em todos os templos da Universal. Eu ainda há pouco mencionei que acontecerá com a sua casa, com o seu lar, com a sua família, o mesmo que tem acontecido conosco. Se você fizer o que nós estamos fazendo. Sim, porque cada ação produz uma reação. Quantas são as pessoas que querem a ajuda de Deus, que querem o livramento de Deus, inclusive para as suas famílias, mas não têm a iniciativa, a ação de orar, de pedir, de clamar, de invocar, até mesmo de fazer um propósito por eles. Noé, ele queria muito salvar a sua casa. Por essa razão, ele construiu a arca. Não foi só para ele, não foi somente Noé que entrou na arca, entrou ele e toda a sua casa, toda a sua família. Deus quer livrar, Deus quer salvar a senhora, o senhor, você jovem, e quer salvar, livrar, curar, libertar, abençoar toda a sua família. Agora, tem que começar pelo menos por um. Tem que começar por si, que me acompanha agora. Escreva o nome dos seus familiares. Traga neste domingo. Você vai passar aqui no altar aonde eu me encontro. Eu fiz questão de fazer este programa aqui no altar,
Porque aqui o altar é a arca de Deus hoje, para salvar a sua casa dos dilúvios, dos vícios, das doenças, das traições, das humilhações, das vergonhas, das agressões, das injustiças, de toda a maldade que o mal tem trazido para dentro das casas. Não permita que o mal destrua a sua família. Não permita que o mal faça da sua família gato-sapato, do seu casamento gato-sapato. Vamos juntos neste domingo, o domingo da salvação da família, orar, pedir, clamar e buscar por eles e por nós, porque nós também precisamos. E estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Neste domingo, às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 horas da tarde, no nosso cenáculo do Espírito Santo no Funchal, na rua Doutor Brito Câmara, número 32, aqui em frente à rotunda dos Bombeiros Sapadores. Eu não sei explicar muito bem a nível do como é que foi que aconteceu comigo a depressão. Foi vários episódios que eu tive ao longo da minha vida, com a família, com o meu pai e com a minha mãe, eu cheguei a ver agressões físicas e isso poderá ter desencadeado esta depressão. Mais tarde, já na minha adolescência, eu comecei a namorar com um rapaz e a mãe dele, ela não era muito boa para mim, ela tratava-me mal. Então aquilo começou a desencadear em mim uma revolta que fez com que eu me deprimisse. E comecei a ter muitos pensamentos de querer me suicidar. Comecei a tomar também medicamentos, tive que tomar para controlar a depressão. No início da depressão eu sentia mais era aquela tristeza e tinha sintomas físicos, tinha dores, não tinha vontade de trabalhar, por exemplo. A medicação ajudou a amenizar, mas também cada dia foi piorando. Cada dia eu estava a tomar mais. Eu tinha muita insónia, não conseguia dormir. Eu tinha ansiedade extrema mesmo, aquela ansiedade de tremor. E tomava antidepressivo porque chegava a ter muita dor de cabeça e o antidepressivo ele acalmava também. Esses ataques de ansiedade, eu ficava muito nervosa, irritada, não era no extremo, mas eu ficava irritada, ficava frustrada comigo própria, dentro de mim, angustiada. Eu lembro-me que eu não tive assim muitas consultas com o psicólogo, porque eu própria, eu via que não havia resultado ali. Eu precisava de uma ajuda diferente. E eu tinha isso dentro de mim, que eu sabia que eu precisava de outra ajuda, eu não sabia qual. Eu cheguei à Igreja Universal, no fundo, completamente no fundo do poço. Foi quando eu já não conseguia andar, quando eu já espiritualmente eu estava morta. As primeiras mudanças na minha vida foi que eu comecei a dormir, que eu não fazia, fiquei calma, comecei a ter diálogo, comecei a ter prazer nas coisas que eu fazia anteriormente, nas atividades, querer trabalhar, querer fazer as minhas atividades em casa. A tristeza foi sair dentro de mim, aquela angústia que eu sentia, aquele nervosismo, aquela ansiedade, tudo desapareceu dentro de mim. Entrou aquela paz. Eu fui deixando a medicação, eu não me lembro eu não senti mais falta da medicação e deixei. Eu comecei a ter esse entendimento que eu precisava do Espírito Santo, porque eu sabia que sem o Espírito Santo eu não ia conseguir ter aquela paz que eu estava a ter dentro de mim e que ia continuar a permanecer. Então eu fui buscar. E foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo e aí tudo mudou mesmo. Hoje eu sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa calma, conquistei várias coisas na minha vida, hoje eu trabalho, hoje eu tenho prazer nas coisas que eu faço. A minha vida mudou por completo, o meu relacionamento, o meu marido vê a mudança em mim, ele vê que
que eu não estou mais aquela pessoa depressiva, que eu não preciso tomar medicamentos para viver. Ele vê outra pessoa e isso para mim faz-me muito feliz, faz-me ser uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu tenho uma força interior que me ajuda a lutar pelos meus objetivos, me ajuda a ter uma vida saudável, uma vida que eu sempre quis ter. A ajuda que os médicos queriam me dar, eu não consegui com eles, mas eu consegui na Igreja Universal. Lá eu fui curada. Eu fui curada de toda a depressão, de tudo aquilo que eu tinha interior, toda aquela angústia, eu fui curada. Hoje eu sou uma pessoa curada. Hoje eu passando lutas, passando obstáculos na minha vida, eu consigo ter a força que eu não tinha antes para passar por essas situações, porque hoje eu tenho essa força interior dentro de mim. Hoje eu posso afirmar e reafirmar que a depressão tem cura. A cada domingo, um momento único. É às 9h30 da manhã que acontece a reunião de Fé e Milagres, onde milhares de pessoas lutam pela cura, pela família unida, por uma estabilidade financeira, pela libertação dos males espirituais, pela paz interior, lutam por um casamento forte e pelo batismo com o Espírito Santo. Quem conhece o poder de Deus não desiste e marca presença nesta reunião que tem transformado vidas a cada semana que passa. Durante esta palestra são feitas 7 orações em prol de todas as áreas da sua vida e os milagres têm acontecido na vida de quem crê. Domingo, 9h30 da manhã, em mais de 130 lugares espalhados por todo o país. Saiba qual a Universal que se encontra mais perto de si pelo site igrejauniversal.pt. Eu comecei com depressão por volta dos meus 30 anos. Eu nem tinha razão para essa depressão. O meu marido era meu amigo. Eu não era rica, mas tinha o suficiente para viver. Os meus filhos estudavam. Uma vida normal. Mas depois começou por me doer a cabeça e os olhos. E fui ao médico. O médico mandou-me... Olha, tratamentos, mas nada resultava. E então mandou-me para o psiquiatra. Estive internada numa clínica particular. Psiquiatra, 3 semanas. Nada adiantou. Eu achava que eu era louca. Chorava muito. Tudo me dava tristeza. Tudo me dava tristeza. Depois eu corria, fui a todo lado. O meu marido levava-me a todos os sítios onde diziam, além há resultado, além vais resolver o teu problema. Eu fui a todo lado. E tinha alturas que eu, às 2 da manhã ainda não tinha adormecido. Levantava-me a tomar mais calmantes. Às 5 da manhã ainda não tinha adormecido. Levantava-me a tomar mais calmantes. E começou a aumentar o desejo de suicídio. E cheguei à igreja, foi uma senhora, minha amiga. Eu fui recebida com todo o amor e carinho, até hoje. Eu saí logo no primeiro dia alegre. Leve, muito leve. Hoje tenho paz, tenho alegria. Eu hoje tenho tudo. Nunca mais precisei de calmantes. Durmo perfeitamente. Eu, depois que eu fui liberta, eu tenho pensamentos positivos. Onde antigamente eu só tinha pensamentos de derrota. De morrer. Hoje não, hoje sou alegre, eu consigo tudo. Posso dizer
que nunca, há mais de 25 anos que não precisei de psiquiatra, de calmante, de nada para a depressão. Como ainda há pouco eu mencionava, neste domingo, no caso amanhã, teremos a Santa Ceia do Senhor. A Santa Ceia da família de Deus. Já que é um dia de salvação familiar, vamos juntamente com os nossos familiares no altar pertencer à família de Deus. Sermos filhos de Deus e quem já é, permanecer na família de Deus. Por isso, vamos comungar do corpo e do sangue de Cristo, buscando o Divino Espírito Santo, buscando a paz, buscando a alegria, buscando o seu amor, buscando a sua felicidade para a nossa alma. Neste domingo, em todas as igrejas universal, o domingo da salvação da família, com a Santa Ceia da família, a Santa Ceia do Senhor. Às 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde. Se você quiser e viva aqui na Ilha da Madeira, no Funchal, Rua Doutor Brito Câmara, número 32. É o nosso cenáculo do Espírito Santo no Funchal. Temos outras igrejas, outros lugares, aqui na Madeira, nos Açores, Portugal continental, Europa e mundo. Qualquer informação, o 21 836 8008.